sabe que é. Eu vou fazer algo aqui que o missionário Edmar faz lá na sede que eu não gostava, mas agora eu gosto também. Porque aquilo que você critica no seu pastor, você vai fazer igual. Então cuidado, viu? Se tem alguém me criticando aí, você vai acabar fazendo igual a mim. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler outro, tá bom? Inédito, nunca ninguém fez isso. Pode ser? Em voz alta aí, vocês conseguem ler? O telão tá meio torto, quem tem aquele perfeccionista fica um pouco mal, mas vai arrumar, vai ficar bem. Eita, sumiu. Aí. Eu leio o primeiro então, tá? Vocês entenderam, né? Salmo 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não repusesses da tua presença, nem me retira o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Você pode falar graças a Deus? Amém. Só até o 11 só. Coloca o 12 para mim. Faltou o 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Amém? Glória a Deus. Eu precisava do 12 para deixar. Eu preciso de voluntários aqui nessa manhã. E eu que vou escolher. Então, o primeiro voluntário, vem cá, pastor Douglas. Você é o primeiro voluntário. Fica aqui no canto aqui, ó. Isso. Vem cá, Ronaldo, você é o segundo voluntário. Vem me ajudar. Vem cá, Douglas Lopes. Você não pode não. Vai lá no canto lá, irmão. Deus te abençoe. Gente, nessa manhã, eu vou falar sobre arrependimento. E esses salmos que a gente leu aqui é um relato de Davi, após Davi cometer pecados. Davi, ele cometeu 2 pecados muito graves. Ele matou um cara, ele não matou diretamente, mas ele levou esse cara que não está preparado para a guerra, para matar ele. Para quê? Com a intenção de ficar com a mulher do cara. Então, Davi ele comete um pecado de homicídio e um pecado de adultério. E esses salmos ele escreveu depois que ele já tinha confessado o seu pecado. Então, esses salmos é uma oração de Davi pedindo perdão do seu pecado. Então, nessa manhã, eu vou falar um pouco no começo da mensagem sobre arrependimento. E eu quero que vocês entendam aqui, essa ilustração que eu vou fazer aqui, o que é arrependimento. Aqui eu tenho Ronaldo. Dá um sorriso. Aê, garoto. Ronaldo representa a figura de Deus. Ó. Faz cara de santo aí. Já o pastor Douglas, ele representa todo tipo de imundícia, pecado, coisa ruim. Faz cara de coisa ruim aí. Ele é tudo isso. E vem cá, varão. Vem cá, pode vir aqui na minha aqui, ó. O Douglas é o Douglas, eu sou o Douglas. O Douglas é o Douglas. O Douglas é um menino que veio para a igreja, se converteu, está buscando a Jesus. Só que vira aqui, fica aqui. Isso, garoto. O Douglas está tentando viver uma vida com Deus. Só que o Douglas tem alguns pecados de estimação. E o Douglas, ele para de cometer esse pecado.
mas ele não se arrepende. Arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego, uma palavra chamada metanoia, que significa mudança de mente, mudança de postura e mudança de atitudes. Tem muita gente que só fica no mudança de mente. Não adianta você mudar só a mente, mas as atitudes aqui fora continuar igual. Você precisa mudar suas atitudes. Então o Douglas, ele está levando a vida com Deus, e entenda, não tem ninguém santo aqui, tá bom? Não tem ninguém santo. Todo mundo vai cometer pecados e erros. Mas ele tem um pecado que está afastando ele muito de Deus e ele não se arrepende desse pecado. Ele comete o pecado e ele fica triste. Então ele é tomado pelo remorso. Ele sabe que é errado, ele fica triste e momentaneamente ele para de pecar aquele pecado que ele está fazendo. Por exemplo, torcer para São Paulo é um pecado. Ele para, mas ele para com esse pecado. Então ele só está com remorso, mas ele não se arrependeu. Então daqui uns dias ele vai voltar a praticar o mesmo pecado. Então ele continua andando para ficar junto com coisa ruim. Então ele chegou aqui e ele está de mão dada com coisa ruim. Ele sabe que Jesus é bom, ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas, ele sabe que ele como cristão ele tem que tomar uma decisão na vida dele, levar uma vida santa. Ele participa da ceia, ele até canta Cassiane, ele é muito crente, mas não existe um fruto de arrependimento na vida dele. Agora vem de novo aqui, varão, por isso que eu te chamei, que você é bem disposto. Você trabalhou essa noite? Não? Glória a Deus. Vira aqui, pode virar de novo. E aí, mas ele continua pecando, só que Deus, pela sua misericórdia, continua perdoando ele está sendo perdoado. Mas não muda, não é por causa que Deus não quer que ele mude, é porque ele não está tomando uma decisão de mudança. A mudança, irmão, Deus quer mudar a gente, mas a mudança vem da gente. Sabe quem foi o cara que discipulou Adão? Foi Deus. Sabe o cara que discipulou Judas? Foi Jesus. Deus errou no discipulado? Jesus errou no discipulado? Não, porque não tem a ver com quem discipula, tem a ver com o que ele está recebendo, o que ele está fazendo com aquilo que ele está recebendo. Só que um dia o Douglas acorda, aleluia. O Douglas acorda, vem cá, calma, fica aqui. O Douglas acorda e de repente o Douglas conhece o arrependimento. E o arrependimento é mudança de rota. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai mudar a rota dele e ele vai dar um abraço em Deus. Dá um abraço em Deus aí, ó. Aleluia, glória a Deus aí, ó. Pode dar uma salva de palmas para os meus atores, por favor? Deus abençoe vocês. Nem sabia que Deus usava Nike. Nike é de Deus. Pode usar, gente, que Nike é de Deus. Está abençoado. Então, arrependimento, eu fiz essa ilustração para você entender que arrependimento é uma mudança de rota. Não adianta só eu ficar triste com o pecado. Não adianta só eu saber que o pecado entristece o coração de Deus. Eu preciso mudar as minhas atitudes. Sabe, tem muita gente querendo viver um ano diferente, querendo viver coisas diferentes, mas está fazendo as mesmas coisas. Pastor, mas essa palavra é para quem está chegando agora na igreja. Essa palavra é para quem ainda não é crente. Não, essa palavra é para todo mundo, irmão. Todo mundo tem que se arrepender todos os dias. Nós precisamos se arrepender. Sabe, se arrepender talvez de um pecado, mas se arrepender das nossas atitudes, se arrepender talvez de ser mal educado em alguns momentos. Nós precisamos buscar o arrependimento do Senhor. Todo mundo, talvez aqui, quer viver uma vida de avivamento, mas não tem um avivamento se não tiver primeiro o arrependimento. Sabe, todo mundo que está aqui talvez quer viver milagres, quer viver a presença do Senhor Jesus, mas para isso, o arrependimento é a porta para todas as coisas daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você quer viver uma transformação na sua vida? Se arrependa. Sabe, eu poderia falar muito bem que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te prosperar. Irmão, Ele pode até querer te dar isso aí, mas primeiramente você tem que arrepender, você tem que mudar a rota do seu coração. Sabe, é muito fácil eu falar que Deus vai te abençoar, mas tem a nossa parte, tem a nossa parcela. Sabe, tem a parcela onde eu preciso reconhecer. E a gente fala isso aqui direto, irmão. É muito fácil a gente botar a culpa no demônio. É o demônio que está fazendo isso comigo. É o diabo que está fazendo isso comigo. Não, irmão, nem tudo é diabo, nem tudo é demônio. Para de dar ibope para Satanás. É caráter. E caráter tem que ser tratado, irmão. Caráter tem que ser cuidado. E tem que ter uma mudança. Tem que fazer uma meia volta. Tudo muda quando você decide mudar. Tudo muda quando você decide mudar. Eu decidi mudar amanhã. Como assim, pastor? Fiz uns exames aí. Veio uma notícia que eu não gostaria. Tá tudo bem. A moça falou, tá tudo bem contigo.
Quando começou assim, eu falei, mentirosa. Tá, tudo bem contigo, só tem uma coisa que deu errado aqui. No exame de sangue tem uma alteração. Você está comendo muita gordura? Eu aqui, ó. Pouquinho. Então, a partir de amanhã, em nome de Jesus, oficialmente, Pastor Douglas, eu começo a minha dieta. Cortei tudo. Só não comecei hoje, porque hoje tem um almoço para ir, então hoje eu vou descontar também. Nossa, em nome de Jesus, hoje eu vou aproveitar. Um dia só, né, irmão? Para quem já está dando. Mas eu preciso ter uma mudança na alimentação. Mas para isso mudar, ela me passou uma receita lá, tipo, tudo que eu não posso, deu quase uma bíblia do que eu não posso. E o que eu posso, deu uma folha, assim, ó. Mas a mudança só vai acontecer se eu botar em prática aquilo que a pessoa me passou. Porque se eu não praticar, não significa que a dieta da pessoa, a dieta do médico não é bom. É porque eu não pratiquei. É a mesma coisa a Bíblia. Tem muita gente botando culpa em Deus naquilo que você não faz. Deus vai fazer tudo, irmão. Menos a sua parte. Sabe, você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pelos seus problemas. Sim, você é responsável pelas decisões que você vai tomar na sua vida. E uma decisão pode mudar o destino. E como eu disse para você nessa manhã, eu quero falar sobre arrependimento. Como eu já expliquei aqui, é uma mudança de mente, uma mudança de rota, é abandonar um caminho e começar a andar pelo outro, é voltar, é ir na contramão do mundo. Isso você está cansado de ouvir. E eu quero linkar aqui 3 pontos da restauração de Davi, porque Davi ele foi restaurado. E o primeiro ponto nessa manhã, que a gente começou a ler aqui, ele reconhece o seu pecado. Aumenta só mais um pouquinho. Isso, garoto, vamos junto aqui. Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi, ele reconhece, depois dele ser confrontado pelo profeta, Davi realmente ele reconhece que pecou. Sabe, irmão, todo mundo aqui já pecou, todo mundo aqui tem um pecado, todo mundo aqui luta contra algo, todo mundo aqui já foi tentado em alguma área ou vai ser tentado. Mas o grande problema não é a gente fingir que não tem uma fraqueza, o grande problema é a gente ter uma fraqueza e viver como se ela não existisse. Sabe? E quando eu sou vulnerável, quando eu reconheço que eu tenho uma fraqueza, quando eu reconheço que eu luto contra um pecado, ou quando eu reconheço que eu estou sendo falho em algo, eu consigo alcançar misericórdia aos olhos do Senhor. Então, Davi, ele reconhece o seu pecado, Davi, ele reconhece que ele falhou, Davi, ele reconhece que ele errou. E uma das coisas mais difíceis hoje, não é nem questão de pecado, mas é questão de alguém reconhecer que está errado. É alguém reconhecer que falhou com alguém. É alguém reconhecer que está falhando, talvez como pai, como mãe, como filho, como, como membro de alguma igreja, como um funcionário no trabalho. É triste falar, irmão, mas eu tenho isso, todo mundo tem isso aqui. Nós temos a facilidade de jogar a culpa no outro daquilo que nós estamos vivendo. Mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser uma igreja que vamos assumir as nossas responsabilidades, amém? Quem é muito dado, muito é cobrado, irmão. Deus tem grandes coisas para fazer aqui nesse lugar. Deus tem uma grande obra. Deus, ele quer avivar as famílias aqui dessa igreja. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar a tua casa. Deus quer expandir essa igreja. Essa igreja vai crescer sobrenatural. Mas nós precisamos aprender a ser uma igreja que reconhece as tuas falhas, reconhece os pecados, amém? Aqui não é uma igreja perfeita, irmão. Porque o dia que essa igreja for perfeita, a gente não vai estar mais aqui. A gente vai estar no céu com Jesus, amém? Mas eu quero dizer, reconhece suas fraquezas, reconhece suas falhas, e sim, reconhece um pecado, reconhece uma atitude, talvez algo que vai fazer você cair lá na frente. A palavra do Senhor fala que aquele que acha, não é aquele que está, aquele que acha que está de pé, vigia para não cair. Sabe, todos os dias a gente tem que fazer essa análise, o que está me levando, que vai fazer eu cair lá na frente? Só quem nasceu grande, irmão, foi Adão. O resto nasceu tudo pequenininho. E assim também é os nossos problemas. Nem sempre, irmão, um problema é um pecado, mas sempre um pecado vai gerar vários problemas na sua vida. E às vezes você se distancia de Deus, não é porque você é um mau caráter, é porque você não aprendeu a correr para Ele quando precisava. E aí você acha que é pequenininho. Não, isso é pequenininho. Não, isso tem nada a ver não, isso todo mundo faz. E aquilo ali vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E daqui a pouco aquilo ali virou uma bola de neve e você não consegue sair daquilo. Vocês acreditam que ficar passando de 5 em 5 reais na padaria no final do mês dá quase R$1.000? Esses dias eu fiquei escandalizado.
Falei, oxe, mas eu só como R$5 de pão todo dia, por que está dando isso tudo? Ou só eu que estouro a fatura do cartão de vez em quando assim? Você vai passando, né, Fabiana? Vai passando lá, é R$5, baratinho. É só 9. Nossa! Eu tô indignado, que agora de manhã eu fui no mercado e comprei um saquinho de leite em pó por 20 conto. Que raiva que eu fiquei. Quase que eu joguei o leite em pó lá no mercado lá e vim embora. Você vai passando R$20, aí quando você vai ver o final do mês, a fatura tá lá em cima. Aí falou igual um amigo meu, pastor, se você ganha 2, o seu cartão é 1.000, então você ganha 3.000. Eu falei, vai, confia. Vai nessa lógica aí. Você não vai vendo. E isso é bom, sabendo usar o cartão é bom, né? Mas e na vida espiritual? Você vai deixando as coisas pequenas chegar, agarrar em você, as emocionais, as tentações, e você fica ali guardando tudo para você. E daqui um dia aquilo ali está tão grande, você está sufocado, você não consegue fugir disso. Então, irmão, reconheça o seu pecado, reconheça a sua fraqueza, reconheça as suas qualidades, sim, mas também reconheça os seus defeitos. Reconheça os seus defeitos. Pastor, mas como que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para todo mundo? Oi, tudo bem? Prazer. Eu me chamo Jean. E meu defeito é esse, meu pecado é esse. Não, não é para todo mundo, não. Para isso você tem pastor, para isso você tem pessoas que são de Deus. Não sai contando a sua vida para todo mundo, irmão. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, porque nem todo mundo está afim de te ajudar. Sabe, para isso você tem talvez um esposo, uma esposa, uma pessoa de confiança, mas que seja uma pessoa de Deus. Não que seja aquela pessoa que fala, ei, tá ruim mesmo, né? Já que tá ruim, então vamos piorar tudo de vez? Não. Quando a palavra ela fala em Gênesis que não é bom que o homem viva só, muita gente acha que é só de casamento ali que Deus está falando. E não é só de casamento, é de tudo. Ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho, irmão. Nós vamos precisar no dia difícil ter um amigo, ter um ombro, ter alguém para falar, e que seja alguém de Deus, para desabafar, para expor o nosso coração. Davi, ele caiu, como eu já falei aqui na igreja, Davi, ele mata urso, leão. Pensa um menino matando um leão, irmão. Pensa. Davi derruba gigante, mas o que fez Davi cair não foi o que estava fora, mas foi o que começou a nascer dentro dele. E talvez Davi caiu em pecado porque ele deixou de falar, porque Davi ficou sozinho. Mesmo sendo rei, mesmo mandando em todo mundo, Davi se sentiu sozinho e não passando a mão na cabeça de Davi. E Davi começou a desejar os pensamentos, começou a maquinar os pensamentos, então Davi foi e caiu. Então você vai falar, pastor, ou para um amigo, eu tenho uma fraqueza, pastor, eu luto contra esse pecado. Não é vergonhoso para você. Não é humilhante. Vergonhoso, sabe o que é vergonhoso? Vergonhoso é você ficar vivendo com isso como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo normal. Mas você pode esconder de mim, você pode esconder de toda a igreja, você pode esconder de todo o Brasil, mas você não consegue esconder de Deus. E quem está sendo prejudicado com isso? A sua igreja? Não. Quem está sendo prejudicado com isso? As pessoas ao lado? Não. Deus? Não. Você. Você, quando você não reconhece algo, você é o principal culpado disso. O principal prejudicado por isso. Por quê? Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aí vem aquela pergunta, pastor, estou tanto tempo na igreja, por que não acontece nada? Por que não flui? Por que não muda? Acho que Deus não escuta a minha oração. Não é que Deus não escuta a sua oração. É que o natural, irmão, o natural é com a gente. O sobrenatural é com Ele. Aquilo que está ao meu alcance é eu que tenho que fazer. Mas aquilo que é dele, é Ele que vai fazer. Sabe, Deus não cobra que você venha mudar do dia para a noite. Mas Deus quer que seu coração esteja quebrantado e disposto a ter uma mudança. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa fazer essa análise, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala também, lá em João, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu quero dizer, se tem alguém aqui que luta contra o pecado, Deus é fiel para perdoar os teus pecados. Se tem alguém que está sendo tentado, Deus é fiel para te resgatar. Sabe, o nosso Deus é bom, irmão. Sabe qual que é o problema? Que muita gente, antigamente nas igrejas, vendia Deus como se Deus fosse um juiz. Como se Deus estivesse sentado no trono, com uma varinha, um velhinho barbado com uma varinha grande, com um chicote para dar na sua orelha quando você pecar. E não é isso.
Sabe, Deus ele não vai ficar passando a mão na sua cabeça, não é isso, irmão. Mas eu quero dizer que antes de Deus ser um juiz, antes de Deus ser um advogado, antes de Deus julgar o seu pecado, Deus ele é pai, e o pai ele te ama. Eu quero dizer que você é amado por Deus. Pastor, mas e o meu pecado? Não importa o seu pecado, Deus continua te amando, Deus continua tendo propósito na sua vida, você continua sendo escolhido de Deus. Então depende de quem? Depende de Deus? Não, só depende de você entender isso. Entenda uma coisa, que o seu pecado não muda a santidade de Deus. Entenda uma coisa, que talvez a sua distância não muda quem Deus é, e o seu posicionamento não muda aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então o que é que eu preciso fazer, pastor, para começar a acontecer as coisas? Você precisa se arrepender, mudar a rota, abraçar Deus e ter a sua vida transformada, e ter uma vida extraordinária, ter uma vida de sobrenatural com Deus. Meu irmão, para de perder tempo. Segundo ponto que Davi fez, ele pediu perdão a Deus. Tem muita gente que sabe, não, pastor, eu sei que eu faço isso. Não, pastor, eu sei que eu faço isso mesmo. E pedir perdão? Você já pediu perdão a Deus? Não, mas Deus sabe. Não, eu já pedi. Não, irmão. Não, pastor, mas Deus, eu já falei aqui no pensamento aqui, perdão. Não. É chegar na sua casa, ou na igreja, ajoelhar. Falar, Deus, me perdoa pelaquela situação, me perdoa por isso. Davi, ele começa a reconhecer, e Davi, ele começa a pedir perdão do seu pecado. Davi, ele começa a pedir, se humilhar na presença de Deus. E aí tem um ditado popular, aí tem muita gente que fica repetindo o ditado popular, como se a Bíblia falasse isso. A Bíblia não fala, tá? Mas tem um ditado popular que fala assim, que os humilhados serão exaltados. E aí as pessoas começam a achar, e se você pensa aqui, assim, irmão, não tem nenhum problema, você vai aprender isso agora, e tá tudo bem. As pessoas começam a achar que se o pastor Douglas me humilhar, Deus vai me exaltar. Ou se eu humilhar o pastor Douglas, Deus vai exaltar ele. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aqueles que se humilham perante Deus, Deus vai exaltar ele. Então, tipo assim, se eu quero ser exaltado, não é humilhar o pastor Douglas para ele ser exaltado. Se eu quero viver uma vida plena com Deus, eu tenho que me humilhar perante Deus para Deus mudar a minha vida. Sabe? Não é eu achar, tipo assim, o louvor da vingança. Não, todo mundo que falou mal de mim, todo mundo que se levantou contra a minha vida, todo mundo que está me humilhando, eles vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. Não é isso, irmão. Você quer ter mudança de vida? Você quer ter mudança na sua família? Você quer ter mudança na sua casa? Você quer que Deus mude a situação da sua vida mesmo? Se humilhe perante Deus. Se humilhe perante Ele. Não é tipo assim, os humilhados serão exaltados, um humilhando o outro aqui embaixo na terra. Eu com meus joelhos dobrados se humilhando para aquele que é santo, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Sabe, o seu pecado aqui não te faz menor do que ninguém aqui, mas também não te faz maior do que ninguém. Nós, aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. O que Deus pede é que a gente busque uma santidade. Mas eu quero falar que perante Deus, nós precisamos se humilhar perante Ele. E como que é se humilhar, irmão? Para buscar esse arrependimento. É se humilhar mesmo. É rasgar o coração. É falar, Deus, eu não estou valendo nada, Senhor. Eu não estou valendo nada. Nossa, Senhor. O Senhor está perdendo tempo comigo. Que olha como eu estou. É esboçar o coração para Deus mesmo. Falar, Deus, eu estou assim, mas eu preciso de uma mudança. Eu estou assim, mas eu preciso ser tocado por Ti. Eu estou assim, mas eu preciso ser restaurado pelo Senhor. E foi isso que Davi fez. A história vai falar que Davi, ele coloca pano de saco, ele joga cinza na cabeça dele, ele rasga, ele chora, ele berra, e o catarro desce, e Davi começa a orar pedindo perdão para Deus. Porque Davi está rasgando o coração dele ali. E tem um ponto da oração de Davi que chama atenção. Ele fala, Senhor, não retire de mim, Senhor, o teu espírito. Sabe o que Davi está entendendo? Que ele poderia perder tudo. Ele poderia perder o reino, ele poderia perder dinheiro, ele poderia perder o palácio, ele poderia perder o trono, mas ele não poderia perder a presença de Deus. Irmão, você pode perder tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Não perca. Sabe, Davi ele viu o rei que estava antes dele, que era Saul, pecar, e o próprio Deus tirar o espírito
dele, de Saul. Então Davi, ele viu um rei governando sem ter o Espírito de Deus. Se fosse para levar para os dias de hoje, Davi viu alguém liderando, alguém na igreja, sem ter o Espírito Santo, ou sem ser a vontade de Deus fazendo algo. Então, por Davi já ter visto Saul fazendo algo para Deus, sem Deus, o medo de Davi é que aconteça a mesma coisa com ele, então Davi começa a clamar. Davi começa a se humilhar. E só para abrir um parênteses aqui, em 2 Crônicas 7,14, é bem conhecido que fala: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e buscar, eu ouvirei, perdoarei os teus pecados e eu vou abrir as janelas do céu. Você quer os céus abertos sobre a sua vida? Você quer os céus abertos sobre a sua família? Começa a se humilhar perante Deus, começa a pedir perdão perante Deus, começa a buscar a misericórdia de Deus, para de ficar buscando as mãos de Deus e começa a buscar a face de Deus. Meu irmão, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, mas para isso, você precisa buscar Ele, você precisa pedir perdão da sua conduta, da sua vida. Nós precisamos, irmãos. E aí lá na frente, em Salmos mesmo, tem outro versículo que é bastante conhecido, que Davi fala: sonda-me, Senhor, sonda o meu interior, vê se existe algum caminho mau dentro de mim. Davi aprendeu, irmãos, todos os dias, todas as manhãs, a pedir para Deus sondar o coração. Se Deus sondasse o seu coração nessa manhã, o que ele ia encontrar aí? E essa mensagem eu não estou falando para te deixar mal não, irmão. Não estou falando para te deixar para baixo não. É um alerta para falar o quanto Deus te ama e você não pode perder tempo com coisas pequenas. Sabe, o pecado, Satanás, brigas, violência, inveja, isso não pode ter o poder de parar você, irmão. Deus tem algo grande para você viver, mas para isso a gente tem que ter um coração quebrantado e arrependido perante Deus. Sabe, mas se Deus sondasse teu coração hoje, o que Deus encontraria aí? Ontem a gente estava num chá de casa nova, e aí tinha uma brincadeira lá que deu uma senha para cada um lá, e se sorteasse só a senha, você tinha que ir lá na frente, lá se humilhar perante todo mundo, pagar uns micos lá, né, Doug? E eu ficava torcendo para não chamar minha senha, irmão, porque não queria, tá ligado? Chamar minha senha, não queria ir lá na frente, lá não, né, Dudu? Cheio de conta para pagar, né, ficar com um negócio de gincana, eu não gosto muito. E tava rolando lá essas brincadeiras assim, e foi legal, foi bem descontraído, eu orando para não me chamar, e não me chamou, graças a Deus. O Senhor também livrou a minha esposa, graças a Deus. A Ana foi livre também, né? O Doug foi, mas o Doug tumultuou lá, gente, como sempre. Mas assim, a gente ficou torcendo para não chamar. Imagina que aqui, se Deus revelasse você e jogasse a tua vida inteira aqui nesse telão, todo mundo aqui assistindo. Aí eu ia falar: vou sortear o próximo. Na hora que eu vir aqui, que eu voltar, não tinha mais ninguém aqui dentro. Vocês tudo embora. Fala: sai fora, pastor, mostra a minha vida para todo mundo. Irmão, e Deus não vai fazer isso não, pode ficar tranquilo. Deus não vai expor você não. Porque um ambiente de Deus, cara, é um ambiente de cuidado. Sabe, é um ambiente de cura. Então, sabe qual que é a dificuldade? Sabe o que impede você de viver isso? O seu próprio orgulho. Porque você comete algo, e às vezes não é nenhum pecado, irmão, mas às vezes é algo que está trazendo na sua vida. Você não fala isso com Deus, mas Ele já sabe. Mas você precisa falar. Mas aí você não fala, e sua vida fica empacada. Então Deus não vai mostrar sua vida para todo mundo, é só você e Ele. E é por causa disso que você está perdendo essa oportunidade. Eu vi um relato muito legal esses dias. Uma igreja que eu acompanho bastante eles. E eles estavam num trabalho lá de célula. E eles pegaram uma semana para confessar pecado. E todo mundo confessando os pecados que vocês tudo já conhecem. Mas aí teve um irmão no meio da célula que levantou e falou assim: pastor, eu quero confessar o pecado. Eu quero confessar que eu sou invejoso. Inclusive eu invejo todo mundo aqui dessa célula aqui, ó. Inclusive você, pastor, eu tenho inveja de você. E eu quero pedir para vocês, irmãos, para vocês pararem de contar os sonhos de vocês perto de mim, porque eu tenho uma inveja. Para vocês pararem de contar onde vocês comem, onde vocês jantam, onde vocês almoçam, o que vocês têm na casa de vocês, porque eu tenho muita inveja, irmão. Quando vocês começam a contar, meu coração já começa a pegar fogo de inveja. Me ajuda, para. Você já viu alguém fazer isso? Mas esse rapaz fez. Um tempão depois, esse rapaz chegou perante todo mundo. E ele falou assim: gente, lembra aquela vez lá que eu confessei para vocês que eu tinha inveja de vocês? Eu quero dizer para vocês que eu me arrependi tanto disso, eu me senti tão envergonhado e Deus curou meu coração. O meu coração está curado. E eu quero dizer que a partir de hoje vocês podem contar aí, porque já não faz mais nada, meu coração está limpo. Eu acho que ninguém contou mais nada por dele, né? Mas assim...
Mas assim, qual que é a moral da história? Para ele ser curado, para ele ser liberto, para ele se livrar disso, irmãos, ele teve que falar. Claro que ele foi mais radical, né? Falou no meio de todo mundo. Mas para você ser curado, irmão, você precisa falar. Você precisa pôr para fora isso. Você precisa falar para Deus. Você precisa ter alguém que te confesse que seja de Deus e falar para essa pessoa. Aqui, a gente tem os pastores, os líderes, mas você pode ter alguém que talvez não seja daqui da igreja, mas que seja alguém de Deus, em nome de Jesus, e poder falar. Você tem que falar até mesmo para você, irmão. Faz esse exercício, é maravilhoso. Cata o espelho e começa a falar tudo que você queria falar para você. Mas fala mesmo. Se ofende, irmão. Você vai sair mais leve. Você não tem vergonha na sua cara, Jean. Você não arruma seu guarda-roupa. Ontem eu arrumei, foi por causa disso, para você não poder falar. Meu guarda-roupa tá top, irmão. Quase tirei uma foto e mandei no grupo da igreja. Tá separado até por cor. Preto, branco, amarelo. Tá top. Camisas de time de um lado. Tá muito bom. Sabe? Você precisa falar. O livro de Tiago vai falar, Tiago 5, confessai as tuas culpas, as tentações e pecados uns aos outros para que venha haver cura. Tem muita gente pedindo perdão, mas não confessa. Tem muita gente que já está perdoado, mas ainda está ferido. Porque quando eu peço perdão a Deus, Ele me perdoa, mas quando eu não falo por que eu estou pedindo perdão, eu continuo ferido. E nós só podemos aplicar um remédio a alguém, nós não, os médicos, né? Só pode aplicar o remédio a alguém quando sabe o motivo da doença. Então, quando eu falo para Deus que o motivo da minha doença, que eu sou invejoso, que eu sou mentiroso, que eu sou isso, eu sou aquilo, Deus, Ele sabe o remédio certo para aplicar na minha vida, sabe? As pessoas sabem como vai poder me ajudar. Então, além de reconhecer o pecado, além de pedir perdão, a gente precisa falar. Que diacho é esse que está segurando nossa vida? Amém? Amém. Vocês estão chateados? Glória a Deus. Mateus 23:12, tá? Aquele que se humilha perante Deus, esse vai ter misericórdia. Foi aquele texto que eu acabei de citar aqui. E o terceiro ponto, para a gente finalizar, ser feliz, ir embora para casa, igual os abençoados de Jesus. Davi, ele clamou pela restauração. Davi, ele quis essa mudança mesmo, irmão. Sabe, Davi, ele não aceitava a situação da vida dele daquele jeito, não. Davi, ele clama por uma mudança. Sabe, eu quero dizer que assim como Deus fez no coração de Davi, eu quero dizer que Deus, ele tem uma mudança para o seu coração. Deus, ele tem uma mudança para a sua família. Deus tem uma mudança para o seu ministério. Deus é um Deus de novos começos, irmãos. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de novas histórias. Deus é um Deus de fazer coisas novas todos os dias. Mas para isso acontecer, para o novo começo acontecer, você precisa acreditar, você precisa se arrepender da vida que você está levando. O inimigo querendo me envergonhar, você viu? Já pensou se entra na minha boca, isso aqui eu engasgo, desmaio? Não pode um negócio desse. Sabe, nós precisamos. Falei, ô Senhor, essa palavra veio ontem, essa parte, o Senhor vai fluir e vem uma borboleta me atrapalhar. Nem sei se era borboleta isso aqui. Sabe, nós precisamos entender que a mesma obra, que a mesma bênção, que o mesmo poder que estava sobre Abraão, a mesma restauração que estava sobre Davi, o mesmo sobrenatural sobre Moisés, a mesma nuvem de glória sobre os apóstolos de Jesus, é o Jesus que está aqui nessa manhã, que pode também fazer isso na nossa vida. E tem um banquete, irmão. Tem um banquete esperando para você. Só que você está perdendo isso. Ó, eu já vou dar um desabafo aqui, já vou dar um papo para vocês logo, viu? O dia que alguns de vocês ir lá em casa, almoçar ou tomar um café, menos a Lara, tá? É para vocês comer, mas pode comer para valer. Porque às vezes a galera vai lá em casa e não come, fica com vergonha. E a pastora fica super chateada com isso. Porque quando o pessoal vai lá em casa, é 2 dias programando, né? Para fazer as coisas. O pastor começa já a cozinhar, fala, mas não é só amanhã que o povo vem. Não, mas eu tenho que ir fazendo a temperatura certa, tem o dia certo. É porque hoje a lua é melhor para fazer o pão. Ela tem esses negócios. Então, quando você for lá em casa, come, desfruta. Meus pais, quando vai em casa, eles almoçam primeiro e chega lá e come um pouquinho. Oh, velho. Então, come. Por que eu estou falando isso, irmão? Não tem nada a ver com a mensagem, mas o dia que for na sua casa, eu vou comer, irmão, vou dar prejuízo. Eu vou para cima. Oxe, vou estar de dieta, mas não é para sempre, não. Se prepara. Não, mas tem a ver com a mensagem sim. Eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque tem muita gente que Jesus, ele tem uma mesa repleta para você, irmãos. Jesus tem um banquete para você e você não está comendo nada. Você não está aproveitando nada.
Sabe, Jesus tem ministério, Jesus tem sonhos, Jesus tem projetos, Jesus tem planos e você não está desfrutando de nada disso. Você está deixando tudo de lado, está deixando aquele banquete de lado. Sabe aquele sonho, aquele projeto, nossa, alguém poderia fazer isso na igreja que seria muito bom. Esse alguém é você mesmo, se você está pensando nisso, é Deus que está colocando isso dentro de você. Nossa, é tão bonito, é tão legal. Sabe os sonhos? Nossa, olha, que sonho legal, como eu queria ter uma igreja assim e tal. Ó, o pastor poderia ser assim, né? Irmãos, Deus está colocando isso em você, é você. Não vem jogar para mim não, já tem muita coisa já. Não é? Tá doido? Tira esses sonhos aí do papel. Ai, nossa, eu acho tão bonito o fulano de tal lá abriu uma empresa. Nossa, que legal, tal. E você doidinho, só que você tem medo. Vai para cima, irmão, tira essas coisas do papel aí, em nome de Jesus. Para a gente terminar essa parte, Jesus ele tem uma restauração para o seu coração, amém? Só que você precisa deixar. Você precisa se permitir. E você precisa respeitar o processo de Deus. Tudo tem um tempo, irmão. Não vai ser do dia para a noite. A conversa que eu tenho aqui com os irmãos gente, eu não cobro mudança de vocês do dia para a noite, porque não é eu que vou mudar vocês e outra, tem um processo para essa mudança. Só que você tem que entender que quando Deus está te mudando, as coisas vão começar a acontecer para querer impedir você de ter essa mudança. E sabe qual que é o lugar onde a gente mais deixa a desejar? Na nossa casa. Você já ouviu uma ilustração de um pastor? E eu vou até usar ela aqui, talvez você já viu, e se você viu, fica quieto, tá? Para não estragar. Mas eu ouvi uma ilustração de um pastor que eu peguei isso para mim. E vamos supor, vamos continuar no almoço, né? Que tá legal. Vamos supor que eu vou almoçar na casa de vocês, e lá tem aquele suco Aurora, aquele suco de uva top em cima da mesa, geladinho, que o bicho está até suando a garrafa, tá top. E você colocou aquela toalha branca, aquela toalha branquinha, que você ganhou na rifa da igreja. Uma toalha branca, bonitona. E de repente, eu conversando lá, o pastor desatento, bate a mão na garrafa e derruba o suco de uva na toalha branca. O que você vai falar para mim? Ô, pastor, tá tudo bem, querido, acontece. Ah, esse pastor, tá tudo bem, pastor, acontece. Você vai pegar a toalha, você vai levar para lavar, e você não vai falar nada, e vai ficar tudo, você vai limpar, e eu vou ficar super sem graça. Na hora de ir embora, a Kel vai me dar uma bronca, eu tenho certeza. Mas tá tudo bem. Agora vamos mudar a ilustração. Eu não estou lá na sua casa. Você está almoçando com a sua família. E o seu marido, o seu filho ou o seu sobrinho derruba essa garrafa. Você vai enfiar essa garrafa dentro dele. Você vai, ai, que marido desatento. Ai, que mulher desastrada, garibalda. Você vai ofender ele. E por quê? Você vai tratar tão bem alguém de fora, mesmo que seja um pastor, e a mesma situação com alguém dentro da sua casa, você vai tratar diferente. Que diferença é essa? É aí que nós precisamos mudar. Claro que nessa manhã eu falei, talvez tem pessoas aqui dentro que precisa confessar um pecado, precisa mudar, que tem uma fraqueza, precisa lutar contra, mas são esses tipos de coisas também que impedem a gente viver grandes coisas com Deus. Como que eu vou tratar melhor os de fora do que os de dentro? Quando nós falamos que todos os dias nós temos que pedir perdão, é pelas pequenas coisas também. Vocês ficaram chateados, tristes? Tem alguém que vai falar, não, pastor, só não colocar a toalha, que está resolvido. Gente, nós não precisamos de muito não, sabe? Nós precisamos de tudo. E tudo que eu falo é Jesus. As demais coisas ele vai acrescentar. Mas Jesus só vai estar no nosso coração, irmão, se tiver o arrependimento. Jesus, ele é educado demais. Chato é a gente. A gente é chato. Pensa, você concordou, Fabiana? Pensa uma classe chata é pastor. Pastor é chato. Desculpa aí meus amigos pastores, mas a gente é chato. A gente às vezes pega no pé, fala fora de hora, fala umas piadas de tiozão, bate palma errado na hora do louvor, né, Fran? Não é verdade? Mas Jesus não, Jesus é educado, Jesus não vai te obrigar a você fazer nada que você não queira, sabe? Jesus, ele sabe como chegar no teu coração. Jesus, ele sabe como chegar até você. Jesus, ele tem um tempero certo, irmão. O caminho correto de chegar até você.
Então, sabe, você tem que ter um pastor na sua vida para te orientar e às vezes te atrapalhar. Mas você precisa de Jesus para ter uma mudança na sua vida tremendamente. Independente do seu pecado, só existe um pecado que a Bíblia fala que isso não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, eu acredito que ninguém aqui fez isso. E se fez, Jesus vai te queimar. Brincadeira. Em nome do Senhor Jesus, independente do seu pecado, independente da sua falha, independente de algo que você já fez na sua vida, talvez você não faz nada, eu quero dizer que Jesus ele tem perdão para você. E ele tem restauração para você. Jesus ele pode mudar o teu caráter. Para a gente encerrar, nós somos bem-aventurados num ponto. Nós não vimos Jesus e nós acreditamos nele, porque nós sentimos ele, testifica isso em nós. Mas eu quero fechar, eu falei de Davi, Davi ele foi restaurado, Davi ele é a escolha do coração de Deus, mas eu quero fechar com Pedro. Sabe quando a gente começa a ler os evangelhos, irmão, que a gente começa a ver que Jesus fez milagre, que ressuscitou, que Jesus, que Pedro andou sobre as águas, a gente só lê, mas Pedro ele viveu isso. Sabe o que é você acordar com Jesus, caminhar com Jesus, almoçar com Jesus, orar, você vai sentar ali para orar. Pedro sentava ali e orava junto com Jesus. Sabe, Pedro ele viveu as maiores experiências com Jesus. Pedro ele participou, ele era um cara intenso, ele participou do ministério de Jesus. Ele estava lá. Ele sentava na mesa com Jesus. Sabe, Pedro ele teve a oportunidade de ver os maiores milagres frente a frente. A gente tem uma brincadeira que alguns amigos falam, cara, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter tanto tempo que a gente vai pedir para o pessoal colocar um cinema lá para a gente ver os maiores milagres, como aconteceu. Sabe, talvez isso nem vai existir, mas Pedro, o pessoal que ficou junto com Jesus, eles viram os milagres assim, ó. Eles puderam ver coisas fantásticas acontecendo. Pedro foi chamado, Pedro foi escolhido, Pedro tinha um chamado, mas mesmo assim, irmão, que nem nós, muitas das vezes, Pedro ele errou, Pedro ele tropicou, Pedro ele caiu. Em algum momento da história de Pedro, o coração de Pedro se afastou de Jesus. Então Pedro, ele nega Jesus. Por que ele nega Jesus? Não é porque ele não acreditava em Jesus, mas porque existia algo dentro do coração de Pedro que ainda precisava ser mudado. E a parte que mais triste da Bíblia, uma das partes mais tristes da Bíblia, é quando a história vai falar que Pedro nega Jesus a terceira vez, e Jesus olha para Pedro, porque Pedro já tinha sido avisado. Tem muitas coisas que você está caindo hoje que Deus já tinha te avisado faz muito tempo, irmão. Não foi falta de aviso. Tem muitas situações que você entrou hoje. Tem muitas coisas que você está passando hoje que o Espírito Santo já vem te avisando. Vem querendo te livrar, mas você não está dando ouvido. Então o texto vai falar que Pedro, ele chora amargamente. Sabe aquele choro amargamente? Eu já chorei um choro amargamente. A época que a Kel não me queria, eu chorava, irmão. Chorava, irmão. Nossa. Cada promessa para o Senhor, ainda bem que Ele me ouviu. Falava, se chegar alguém perto, mata, Senhor, mata. Falava, ô Senhor, manda essa flor para esse vaso aqui, deixa ela comigo. Mas chorei amargamente. E outras coisas também, que é coisa minha, né, de vocês não. Mas talvez alguém aqui tenha chorado esse choro amargamente. E Pedro chorou porque Pedro, ele negou Jesus. Pedro, ele virou as costas para Jesus. E tem muita gente que fala, nossa, como é que ele pode ter coragem de virar as costas para Jesus? Você já virou? Eu já virei. Toda vez que nós escolhemos outras coisas, a não ser Jesus, irmão, nós estamos virando as costas para Ele. E entenda uma coisa, vamos quebrar isso nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, tá? Vida com Deus não é sobre quantas vezes, não é sobre passar o dia inteiro dentro de uma igreja, que você precisa cuidar da sua família também. Vida com Deus é ter o meu coração despejado nele, meu coração prostrado nele. Sabe, vida com Deus é eu ter um relacionamento com Deus, eu cuidar da minha família, eu ter sim uma igreja para congregar, mas eu cuidar da minha família porque foi o presente que Deus me deu. Então, não é sobre ser o melhor crente, mas é sobre ser filho de Deus. E Pedro, sabe qual foi a atitude de Pedro depois que ele nega Jesus, que ele está entristecido?
ele volta a pescar. A profissão de Pedro antes de andar com Jesus era ser pescador. Sabe, Pedro ele estava preso ao seu passado ainda. E é muito comum a gente observar quando alguns irmãos começam a vir para a igreja, que acontece alguma coisa que ele desiste, ele volta a fazer tudo aquilo que ele fazia antes. Ele volta a beber, volta a fumar, ele volta a mentir, ele volta a roubar, ele volta a fazer um monte de coisa, mas ele já estava liberto disso, mas ele volta para isso. Porque precisava de uma ponte, algo precisava ser quebrado ainda. Porque talvez essa pessoa ela não se arrependeu de verdade, ela só teve remorso. Porque o arrependimento tinha mudado a rota dela. Pedro talvez não tinha se arrependido de verdade, mesmo andando com Jesus. Pedro só estava conformado. Mas Pedro precisava do arrependimento. Pedro ele volta a pescar, irmãos, e Pedro está pescando, mas de repente Jesus ele vai ao encontro dele. Eu quero dizer que nessa manhã Jesus ele veio ao seu encontro, amém? Jesus ele vai encontrar nosso coração. Jesus ele vai encontrar as nossas vidas. Pedro está pescando no barco e um dos discípulos, que provavelmente era João, fala: ei, não é o Senhor Jesus que está lá na praia, Pedro? E o modo mais comum era Pedro deixar o barco chegar até a praia para encontrar Jesus. Mas sabe o que Pedro faz? Pedro desesperadamente, irmão. Pedro ele pula na água e ele começa a nadar desesperadamente até Jesus, sabe? Eu não sei como está a tempestade na sua vida, eu não sei como o mar está, eu não sei como estão as suas emoções, mas se você está vendo Jesus, irmão, corre para Ele, porque o resto é Ele que vai fazer. Pedro ele nada até Jesus e os discípulos chegam até a praia. E Jesus já está esperando eles. E a história vai falar que tem um pão, tem um peixe ali. E eles sentam em volta. Antes de qualquer coisa, Jesus foi alimentar aquele pessoal. Então, isso até é uma dica para você que lidera. Antes de querer julgar alguém, alimente ela. Antes de querer tratar alguma coisa, cure as feridas dessas pessoas. Jesus ele começa a alimentar e o pessoal começa a comer e ninguém pergunta nada. O que os discípulos estavam fazendo a noite inteira? Pescando peixe, né? Para poder ter o que comer. Já estava tudo preparado. Chega lá, Jesus já tinha preparado a mesa. Eu quero dizer que as suas preocupações, deixe isso de lado, confie em Jesus, porque já está tudo preparado, amém? E ninguém ousa perguntar. Ninguém ousa perguntar. E Jesus começa: Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Vai e apacenta minhas ovelhas. Nós aprendemos aí na história de Pedro que Pedro ele é restaurado. E tudo que o Senhor tinha para ele, nada mudou. Porque não tem nada a ver comigo, irmão. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Deus. E o propósito, o ministério que Deus tinha na vida de Pedro, continuou. Porque Jesus é bom. Mas porque Pedro se permitiu ser restaurado e buscou o arrependimento. Assim como Davi, assim como Pedro, assim como outros homens da Bíblia, eu quero dizer que Deus ele tem grandes coisas para fazer no nosso coração e Deus tem um arrependimento. O fruto do arrependimento tem que acontecer. Nós aprendemos aqui semana passada que fruto não é somente sobre ganhar almas. Fruto é aquilo que sai de mim. Você vai conhecer uma árvore pelo fruto que ela dá. As suas atitudes têm que demonstrar que você é um cristão. Mas isso só vai acontecer se você buscar o arrependimento. E assim como Pedro, assim como Davi, se permitir ser restaurado por Deus. Todas as áreas da nossa vida. Se coloca de pé nessa manhã, em nome de Jesus.